Boa noite, gente. Boa noite todo mundo. Boa noite para você que está ligado em mais essa live aqui na Alvorada FM. Eu sou o Bruno Favarini. Você já sabe que nesse mês de julho a Alvorada FM está fazendo aniversário e para comemorar essa data a gente tem conversado com muita gente boa, muita gente importante da música brasileira e hoje não é diferente. Meu convidado hoje é mais do que especial. A gente vai bater um papo com o Dinho Ouro Preto da banda Capital Inicial. Vai bater um papo com a gente sobre música, sobre carreira, sobre Capital, sobre carreira solo, sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, daqui a pouquinho a gente vai chamar ele, tem um papo muito bacana pra gente bater. Daqui a pouquinho você já vai deixando seu coraçãozinho, vai apertando aí no coraçãozinho. A gente sempre fala, né, o tanto que é importante vocês mandarem essa energia, mandar esse coraçãozinho pra gente. É a forma que a gente tem agora de se manter próximo, né? Conhece algum fã do Capital Inicial, conhece alguém que curte o Dinho Ouro Preto? Aperta na setinha aí do lado também, chama seus amigos, chama quem curte o Dinho, curte o Capital, para acompanhar esse bate-papo. Olá para todo mundo que já está comentando aí. Eu vou tentar encontrar aqui agora o Dinho Ouro Preto para ver se a gente já pode começar esse contato. Vamos só ver. Você, por enquanto, vai apertando o coraçãozinho. A gente vai mandar a solicitação agora para ele. Tem pergunta também para mandar? Manda, participa, faz essa live aqui com a gente, participa com a gente. A gente está só aguardando ele entrar aqui para a gente dar início a essa live. Beleza? Já selecionei aqui. Acho que agora. Tá na setinha. Você que conhece algum fã de Capital Inicial, algum fã do Dinho Ouro Preto, manda sua pergunta também. A gente está fazendo a sessão agora. E aí, Bruno? Gente, Beleza? Deixa eu só acertar aqui. Ups. vamos lá. Beleza? Como é que tá aí? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Nossa conexão tá boa, né? Tá bom, deixa eu só botar a câmera no lugar certo que ficou meio. Tranquilo? Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Um segundo, nada de pânico. Tudo sob controle. Aí. Beleza, Dinho? Prazer falar com você. Seja muito bem-vindo. Muito legal ter você aqui nesse mês especial com a gente. Obrigado, o prazer é todo meu. Tudo certo com você aí? Oi? Tudo certo? Tudo certo aqui, tudo tranquilo, 100%. Bacana. Ô Dinho, a gente costuma fazer um perfil, uma biografia, pesquisar um pouquinho sobre a vida das pessoas que a gente vai conversar antes de começar a live, até para a gente não passar aquela vergonha na hora da entrevista, né? E aí, eu vi que você, na sua infância, nos primeiros anos da sua vida, assim, você morou em muitos lugares diferentes, morou em outros países. Eu queria que você começasse contando para a gente como é que foi esse período da sua vida e como é que ele se encontra com o início da sua relação com a música. Meu pai era diplomata, Uhum. então eu cresci acompanhando as viagens dele. Ele passou grande parte da vida dele viajando pelo mundo, representando o Brasil fora do país, junto a outros governos. Enquanto nós éramos, até os meus 15 anos, eu acompanhei meu pai. Mais tarde, já adulto, ele continuou as viagens dele, mas eu já estava seguindo carreira aqui, trabalhando com música. Mas houve um período, durante quase 10 anos, em que eu coincidiu de eu estar fora do Brasil. Mas a minha introdução à música foi feita aqui no Brasil mesmo. Eu morava em Brasília e a minha memória musical mais remota é ouvindo o que minha mãe ouvia. Minha mãe ouvia muito Tropicália, ouvia folk americano, ouvia Dylan e outros, João Baez, coisas mais ligadas ao folk. E essas são as minhas memórias mais remotas. Eu mesmo procurando as coisas que eu pessoalmente gostava mais, foi através dos meninos um pouco mais velhos do que eu, em Brasília, quando eu devia ter uns 12 anos. E esses meninos mais velhos vieram, por sua vez, a também fazer bandas de rock, que vieram se tornar conhecidas. Porque, no caso, era o Herbert Viana, que depois fez os Paralamas. Uhum. Eu conheci o Herbert quando eu devia ter 11 ou 12 anos. O Herbert era um pouco mais velho do que eu. E ele já tocava com o Bi nessa época, eles já tocavam juntos. Não se chamava Paralamas ainda, mas eles já eram amicíssimos. Eu era um pouco mais jovem.
E tudo que eu queria era ser como os meninos mais velhos. Eu queria que eles me aceitassem. Então a gente ouvia o que eles mandavam. No caso era Led Zeppelin, basicamente, Led Zeppelin e Hendrix. São as minhas, principalmente. A gente ouvia muitas outras coisas. Mas eu lembro principalmente desses dois artistas que eu ouço até hoje. Que bacana. Passados 40 anos ainda são das coisas que eu mais ouço até hoje. E essa foi essa é a minha introdução ao rock. Alguns anos mais tarde, eu conheço o povo do Aborto Elétrico, que era o Renato e o Feio e Flávio, que tocam comigo até hoje no Capital. Uhum. E é Isso interessante. foi. Eu era um pouco mais velho, eu tinha 16 anos. Uhum. E é interessante que é uma época muito boa para se ouvir música, né? Essa época da sua juventude, da sua adolescência. É uma época que, principalmente para o rock, que é uma camisa que você sempre vestiu, é uma época muito privilegiada, né? Você acompanhou muita gente boa, então, durante esses tempos. Sim, sim, eu tive a sorte de estar cercado por algumas pessoas que viriam a ser um dos maiores nomes. Acho que não é, e eu não acho que é circunscrito ao rock. Eu acho que eles vieram a ser dos maiores nomes da música popular brasileira, tanto o Renato quanto o Herbert, Sim, sabe? com certeza. São nomes, você não pode, acho que, falar da música popular brasileira sem falar deles. Uhum. São pessoas muito importantes. Eu tive o privilégio de conhecê-los muito jovem ainda, sabe? Uhum. E acredito, eu tenho o privilégio de poder dizer que parte da minha iniciação musical foi através deles. Porque ambos são mais. O caso Renato era mais velho do que eu, e o Herbert é mais velho do que eu. Então eles me mostravam coisas. Falavam, ouça isso aqui, veja essa banda, olha que legal esse disco. Meu, olha o privilégio que eu tinha, olha quem eram os meus mentores. Meu. Que bacana. E você já falou da sua relação com o Ebert, com o Renato, que formaram outras bandas de sucesso também, mas você tem uma relação especial e muito forte com o Dado Villa-Lobos, né? Que foi do Legião Urbana. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é a amizade, a relação de vocês. O Dado é o meu melhor amigo desde muito cedo. Nós devíamos ter ah, quantos anos? Talvez 11. E nossos pais eram colegas. O pai dele era diplomata também. O pai dele faleceu agora há pouco. Era diplomata também, um grande pianista. E nós nos conhecemos na escola, uma escola católica de Brasília, muito moleques. E nós nunca mais nos afastamos. Colei no Dado, foi uma simpatia gratuita, sabe? Recíproca de ambas as partes, sabe? E, e que a distância, mesmo a distância, não diminuiu, sabe? Quando o pai dele era transferido para o exterior, a gente e o meu pai também, nós dávamos um jeito de nos encontrar fora do Brasil e em Brasília, e quis o destino que alguns anos mais tarde que nossos pais, olha só o que aconteceu. Meu pai se separou da minha mãe, a mãe dele se separou do pai dele e nossos pais casaram. Rapaz, vocês são meio irmãos, então. É muito gozado porque nós já éramos melhores amigos. Aham. Então é bom que. Imagina, imagina É essa bom que situação, você. teu melhor amigo, você tem o teu melhor amigo de infância. Aí um dia teu pai vai e casa com a mãe do teu melhor amigo. É isso, isso aconteceu. Mas vocês tinham quantos anos na época? Cara, isso eu devia ter 17. E aí vocês foram morar juntos? Vocês foram morar na mesma casa? Então, aí meu pai, quando meu pai foi e casou com a mãe dele, no Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, foi um escândalo. Né? Ah, meu Deus do céu, como assim? O cara casou o cara estava tendo um caso com a mãe do outro, sabe? E aí como deve ter começado uma falação, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque a gente era muito moleque. Mas o que aconteceu foi que eles pegaram as trouxinhas deles, meu pai e a mãe do Dado, e foram embora do Brasil. Foram morar na África. Foram morar em Rapaz. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um paizinho, uma ex-colônia portuguesa pequenininho, um pouco abaixo do Senegal. E lá foram eles para lá. Nós estávamos, na época, nós éramos já um pouco mais velhos, nós devíamos ter 18 anos. Eu devia ter 18, Dado devia ter 17. E
E eles nos deixam aqui em Brasília, supondo que nós estivéssemos começando a frequentar a universidade. Coincidiu que nessa mesma época estava começando o Capital e a Legião. Quer dizer, ele já estava fazia algum tempo dado na Legião, dado devia estar alguns meses na Legião, e eu estava começando a cantar no Capital. Então, enquanto nossos pais estavam na África, eles nos perguntavam como é que estavam indo os estudos, e nós dizíamos, não, tá, né? Tudo jóia, estamos aqui. Quando, na verdade, nossa cabeça já estava em outro lugar. Eles já estavam começando, as bandas já estavam começando a ser levadas um pouco mais a sério, e nós estávamos já contemplando, sei lá, mano. Eu tenho dificuldade de dizer, Bruno, que era, naquele momento, um compromisso para a vida inteira. Não era. Era uma... não foi planejado. O que aconteceu com a Legião Urbana e o que aconteceu com o Capital foi... eu teria que perguntar por dado, mas eu me surpreendi com a dimensão, com a proporção que a coisa tomou. Seria a minha próxima pergunta. O Dado no Legião, você no Capital, outras bandas de Brasília que surgiram nessa mesma época. Eu perguntaria justamente isso. Se vocês tinham noção do tamanho que vocês conseguiriam virar, do tamanho que vocês teriam. Até hoje, Legião Urbana, que tem alguns anos que o Renato morreu, ainda tem uma relevância muito grande no rock nacional. O Capital tem uma relevância muito grande. O Paralamas. Era uma coisa mais entre amigos, mais despretensiosa ali? Era nesse sentido mesmo? Eu acho que sim, Bruno. Uhum. Para mim era. Eu achava que era uma diversão, um passatempo de adolescência, sabe? Uma diversão de adolescência que eventualmente evaporaria, sabe? E que minha vida seguiria um rumo normal, ortodoxo. Porque tem que entender que naquele momento do Brasil, foi quase 40 anos atrás, o rock era muito marginal. Marginal, digo, no sentido de que era uma coisa meio... para um pequeno segmento da... Não havia rádio que tocasse rock. Uhum. Os shows de rock, não existiam shows de rock no Brasil. Nem brasileiros. Os shows de bandas brasileiras eram todos muito pequenos. Eu lembro de uma vez ter visto Os Mutantes, eu vi o Terço também, mas eram shows pequenos, sabe? Não se vendia, não tocava no rádio, não vendia muito disco. Eu lembro de ver discos nas lojas de discos, de ver disco do Made in Brasil, mas era pouca coisa. E de que aquilo pudesse tomar... Como você mesmo disse agora, o Renato morreu há quase 25 anos. Acho que agora, acho que outubro, novembro, vai fazer 24 anos que o Renato morreu. Sabe? Todo mundo sabe quem é. Todo mundo conhece as canções. Qualquer lugar que você pegar um violão, todo mundo sabe que meus filhos conhecem. Meus filhos saem cantando. Sabe? Mesmo o cara tendo morrido há 24 anos atrás. As músicas do Capital, que tem 40 anos, as pessoas cantam. Sabe? É incrível, faz parte do cancioneiro popular brasileiro, faz parte da memória coletiva brasileira. Olha, eu tenho dúvida só do seguinte, Bruno. Se entre todos os envolvidos ali, eu posso te dizer com segurança que todo mundo foi tomado, foi uma surpresa para todos nós, com a possível exceção do próprio Renato. Uhum. Mas mesmo que o Renato tivesse a ambição de ser um profissional, mesmo que o Renato pensasse ali naquele momento, mesmo muito jovem, fala, puta, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, acho que nunca passou pela cabeça dele que pudesse ser uma coisa de encher estádio, de vender milhões de discos, de ser lembrado décadas. Eu acho que nem o Renato, nem nos sonhos, devaneios mais malucos nunca passou pela cabeça dele que a coisa pudesse ter sido tão grande. Você tem que pensar o seguinte, Bruno, nós éramos os adolescentes e nós tocávamos em Brasília sem pensar. Quando tudo começou, quando essas músicas todas foram compostas, não tinha-se a perspectiva de uma gravadora se interessar, de uma rádio se interessar, de uma plateia maior, era entretenimento. E talvez justamente essa mesma inocência, essa pureza de espírito,
essa falta de pretensão, talvez em parte explique justamente o sucesso alcançado. Que não foi algo premeditado, calculado, sabe? Não foi. Foi legítimo, espontâneo. E talvez essa seja a parte da explicação do tamanho sucesso. Que legal, né? Que privilégio ouvir esse depoimento. Assim, do fundo do meu coração, muito legal ouvir isso. A gente costuma, eu não sei se você já ouviu, é meio que um ditado dizendo que os anos 2000 estão passando um pouco rápido e a gente acaba perdendo um pouco a noção do tempo. Por exemplo, o Acústico do Capital, ele está completando 20 anos neste ano de 2020. Ele é do ano 2000. E assim, marcou uma época, acho que acústico de muitas bandas, o próprio acústico do Legião também marcou uma época para a banda, marcou uma época desse projeto do acústico. Eu queria que você contasse para a gente, que você dividisse com a gente quais que são as lembranças que você tem desse projeto do Acústico do Capital e qual foi a importância dele para a caminhada de vocês. Olha, o que aconteceu no Acústico do Capital, o Acústico do Capital é um dos, se não o mais bem-sucedido, é um dos mais bem-sucedidos em termos comerciais. Ele foi uma coisa gigantesca. Ele foi um tsunami que passou nas nossas vidas. Foi um divisor de águas, sabe? E também, mais uma vez, também pegou todo mundo de surpresa. Todos envolvidos, a gravadora, a própria MTV, a gente, todos envolvidos. Ninguém esperava que aquilo pudesse também ter a dimensão que teve. E o Capital se viu, naqueles anos seguintes, disputando espaço com os maiores artistas brasileiros. O Capital foi alçado à posição de um campeão de vendas e de começar a quebrar recordes em todas as feiras pelo Brasil. A gente começou e fez com que a gente começou a frequentar lugares que antes, até então, eram circunscritos a músicos sertanejos. Abriu-se todo um universo novo para o Capital. A gente começou eu lembro, tocar nas feiras, e a gente não só começou a tocar nas feiras, como a quebrar os recordes das feiras. A gente começou a tocar para dezenas de milhares de pessoas, todo fim de semana. E em várias cidades pelas quais nós passávamos, nós quebrávamos o recorde, sabe? E isso durou anos. Foi para nós, foi como se nos fosse oferecida uma oportunidade, foi nos dada uma visibilidade sem precedentes, em que nós aproveitamos, da qual nós nos aproveitamos para escrever todo um capítulo novo do Capital. Nós começamos a lançar discos ininterruptamente. A partir daquele momento, a partir de 2000, a gente fez um disco a cada 2 anos. E a gente emendava uma turnê na outra. Literalmente. Então, num fim de semana, a gente estava tocando um repertório com um cenário, mudava o repertório, lançava o disco, no fim de semana seguinte já estava tocando o disco novo. A gente fez 9 turnês, uma colada na outra, 9 discos. Foram mais de 2.000 shows. E a gente ficou, Bruno, do ano 2000 até agora, até a pandemia, até o coronavírus, a gente ficou tocando sem parar. Sem parar. O máximo de tempo que a gente parava para descansar era um fim de semana, 2, no máximo. A gente nunca chegou a parar mais do que 2 semanas. Durante 20 anos, ininterruptamente. Viu a sonoridade do acústico ser copiado, e ele foi muito premiado. O Marcelo Sequindi foi o produtor, e a sonoridade daquele disco, a gente viu ele presente em vários discos de rock e em vários discos de música sertaneja também. Então ele foi um disco que transbordou para outras plateias, tomou uma dimensão, não ficou preso só à galera do rock. E a gente viu isso acontecer no Capital, para nossa surpresa. Foi um disco memorável. A gente tem poucos registros visuais desse período. A gente não se preocupava em filmar, em documentar isso. Então, agora que a gente está pensando em celebrar justamente os 20 anos desse projeto, a gente está indo atrás de pessoas que talvez tenham imagens desses shows, porque foi avassalador, foi gigantesco. Foi como a imagem de um tsunami, um terremoto nas nossas vidas. E a gente não teve tempo, ou não passou pelas nossas cabeças filmar o que estava acontecendo.
Odin, e é interessante porque muita gente sente falta desse projeto do Acústico MTV, né? Muita gente pede que ele volte, pede para que as bandas comecem a gravar esse projeto de novo. Você acha que hoje caberia, eu digo no sentido de assim, não comercial, eu digo no sentido de qualidade de som mesmo. Eu acho que o rock, principalmente o rock que o Capital, que o Legião, que o Paralamas, que outras bandas tocam, eu acho que eles têm uma mensagem muito clara para passar. São letras que têm uma mensagem. E hoje, talvez, a gente ainda esteja procurando quem vai tomar esse lugar. Particularmente, eu acho que o rap está tomando um pouco desse cenário. O que você pensa Concordo. disso? O que você vê desse cenário atual, assim, para um retorno de um projeto como esse? Eu concordo com você. Eu acredito que essa pegada mais contestadora hoje está muito mais nas mãos do hip hop. Uhum. É, mas eu vejo muita qualidade nas bandas novas. Eu me entusiasmo com o sangue novo. Eu acho que há muito talento aí. E falta alguém que consiga realmente encontrar uma ressonância maior, que consiga, sabe, despertar na juventude, sabe, aquela reação das pessoas que era muito comum, eu acho, com a nossa música, das pessoas dizerem: nossa, você está verbalizando coisas que eu sinto, mas que eu nunca coloquei em palavras, sabe, de você se tornar a voz de uma geração. E eu acredito que eventualmente isso vai acontecer, eventualmente vai surgir algum talento que consiga provocar essa resposta na garotada. Quanto a nós, eu, eu acho que você não mede mais a saúde do rock brasileiro vendo veteranos como nós. Nós já viemos, já mostramos que somos capazes, acho que você tem que se dirigir mais à garotada para ver em que situação está o novo rock brasileiro, em que situação está o rock brasileiro. Nós, em particular, o que a gente vai fazer agora para comemorar os 20 anos do acústico é fazer uma turnê. Uhum. A gente vai. Porque o que muitas pessoas não sabem é que há um pequeno. Enfim, acho que talvez valha a pena contar. O que aconteceu é o seguinte: quando a gente gravou, então, o nosso acústico foi através da MTV, uma associação entre a nossa gravadora e a MTV. No entanto, que na época a gravadora era a Abril Music. Quando a MTV fecha, parte dos arquivos acabam entrando num limbo jurídico, inclusive o nosso acústico. Então, o acústico, o que existe registro do acústico do Capital, por exemplo, no YouTube, é tudo pirata. E mesmo os áudios ficaram indisponíveis durante muitos anos e foram agora, através de alguma gambiarra jurídica, eles puderam ser disponibilizados nas plataformas de streaming. Mas, por terem embarrigado, ficado indisponíveis por tantos anos, muitas pessoas perderam contato com esse conteúdo. Então, o que o Capital resolveu fazer agora em 2020, para comemorar os 20 anos do acústico, aproveitar justamente essas datas todas redondas, 20 anos em 2020, a gente tinha planejado um projeto de celebração desse repertório. E a gente ia regravá-lo todo, adicionando algumas outras músicas que tinham ficado de fora. E esse projeto ia acontecer agora em agosto. Ele vai ser adiado, foi adiado por causa do coronavírus, mas não cancelado. Então, ele provavelmente vai ser registrado, esse show, em 2020, e a turnê deve ficar para 2021. Que bacana. E a gente vai revisitar, regravar aquele repertório inteiro e incluir algumas coisas que ficaram de fora. Uhum. A gente chegou já a procurar os diretores, cenógrafos e produtores. Já começamos a falar com alguns artistas que nós gostaríamos que participassem também, que celebrassem esse repertório junto conosco. E o projeto é muito bacana. Os artistas envolvidos são todos artistas de ponta do Brasil em suas respectivas áreas. E daqui a pouco a gente vai começar a divulgar. A gente deve começar os ensaios, na verdade, no final de agosto. E aí a gente vai começar a divulgar quem são as pessoas envolvidas. Que legal, cara. Que bacana. E é importante a gente sempre lembrar, né? A gente está nesse momento, nesse limbo que a gente está vivendo em 2020, mas é bom lembrar que os projetos eles vão ser adiados, né? Eles não precisam ser necessariamente cancelados. Eles não precisam ser... Sim.
Não ficar para trás, não precisa ser esquecidos, né? Claro, é bom lembrar para as pessoas que isso um dia vai passar, né? Exatamente. A gente espera que logo, né? Tomara. Ô, Dinho, eu queria tomar um tempinho só para mandar um salve, um abraço para o pessoal que está comentando. Tem muita gente participando, muita gente comentando. Já vi gente de Fortaleza, de Espírito Santo, aqui de BH, de Minas Gerais, lá do Sul. Já Legal. teve uma moça que falou que queimou arroz assistindo a live. Poxa vida. Então, um abraço pro pessoal. A gente está adorando esse carinho, esse retorno de vocês. Odinho, pegando então o gancho do momento atual da pandemia, eu queria que você contasse para a gente como é que tem funcionado para você esse período. Você está parando mais o seu processo criativo, você junto com o capital inicial, claro, ou ou vocês continuam criando, vocês estão só, como a gente acabou de dizer, adiando os projetos, mas seguem firmes neles. Olha, Bruno, eu estou no sítio agora, estou falando de você do sítio, eu estou no interior de São Paulo, eu estou em Indaiatuba e eu estou no meio do mato. Que lugar bom Longe de passar tudo. a pandemia. Eu estou longe de tudo, não tem. Eu estou ouvindo corujas. Aqui tem uma vaca pastando logo ali. Eu estou muito longe de tudo e eu estou isolado já faz semanas. De vez em quando eu vou para São Paulo, passo 2, 3 dias só para fazer algumas coisas práticas que tem que ser resolvidas lá e volto para cá. É o que eu vou fazer esse fim de semana. Eu vou fazer uma live na sexta. Eu vou, faço a live, pego roupa limpa, recarrego as baterias e vou voltar para cá mais uma vez. E vou ficar aqui provavelmente até agosto, até começar os ensaios para esse projeto. Eu trouxe meus violões, 2 violões para cá, fico tocando durante o dia, vendo filmes, lendo. Minha rotina é assim: eu toco violão, vejo filmes e leio livros. E fico com os meus filhos. Estou eu aqui, minha irmã, meus filhos estão aqui. Agora, alguns voltaram para São Paulo, mas chegou a ter eu e minha mulher e meus filhos, ao todo somos 5, mais a minha irmã e o filho dela, 7, o namorado da minha irmã, 8, desculpa, o namorado da minha filha, 8. Então éramos umas 8 pessoas, chegamos a ser 8 aqui. Agora alguns demandaram, voltaram para São Paulo, somos no momento 5. Mas é isso, família, leitura, violão e filmes. Aqui tem futebol, basquete, ping-pong e outros joguinhos. Então a gente se mantém ocupado, praticando um pouco de esporte, lendo e ouvindo música. Esperando esse E momento. cozinhando. Cozinhando. Rapaz, a gente está numa moda, né, de cozinhar agora, todo mundo querendo fazer pão, querendo cozinhar, querendo aprender. Os sites que ensinam aquelas receitas facinhas devem estar bombando nesse período. Pode crer, mas a gente está numa fase aqui totalmente de saúde. Uhum. Principalmente eu e minha mulher, então muita salada, a gente planta aqui. A gente tem espinafre, cenoura, tomate, alface, um monte de frutas. Então, o meu objetivo era um dia, quem sabe, ser completamente independente, poder plantar tudo que até a gente comeu até o outro dia um leitãozinho foi criado aqui. É mesmo. Direto do sítio. Sim. Rapaz, sim. Ô, Jim, tocando num assunto um pouco mais você chegou a ser diagnosticado há pouco tempo com o coronavírus, né? Com o novo coronavírus. Eu queria que você dividisse com a gente, que você contasse um pouquinho como é que foi para você, como é que os sintomas se manifestaram, como é que você passou por esse momento. Eu tive uma eu acho que eu tive para mim se manifestou de um modo intermediário. Não foi assintomático, mas eu também não fui hospitalizado. Uhum. Mas eu fiquei doente. Eu fiquei doente durante 15 dias. Tive febre diariamente, tive dores do corpo, calafrios. Mas, no entanto, eu consegui vencer o vírus só com antitérmico, com Novalgina, aquela maior. Eu tinha febre diariamente, tremia inteiro, era bastante forte, mas a Novalgina dava conta de diminuir a febre. É muito desagradável, muito forte. Não foi uma gripezinha. E houve um momento ainda lá
por volta do 10º dia, em que deu uma piorada ainda, que foi o único momento que eu fiquei um pouco assustado, que eu achei que eu pudesse vir a ser hospitalizado, mas eu consegui superar também sem maiores complicações. E que eu tive, aquele momento ali, lá pelo 10º dia, eu tive uma pouco dificuldade de respirar. E se realmente comecei a sentir os sintomas mais descritos como mais graves. Você realmente dói o peito e você fala, se isso aqui piorar mais um pouco, vou ter que precisar de oxigênio. Mas mesmo assim foram 2 dias mais agudos de piora e depois começou a melhorar. O gozado é que essa inflexão, essa piora aconteceu quando você já está exausto, quando você já está há 10 dias febril, quando você já está enfraquecido, já tinha perdido peso e ainda dá essa piorada, você fala, putz, não vou segurar. E como a recuperação é lenta também, eu levei semanas até conseguir. Perdi muito peso, eu levei semanas até conseguir pensar em me exercitar de novo. E eu comecei a tentar correr, tentava fazer ginástica em casa, pular corda. Eu sempre tive uma vida um pouco mais ligada a esportes e a treino. E eu tentei voltar e eu quase tive um troço. Tive muita dificuldade em recomeçar. E é interessante, desculpa, Desculpa. é interessante a gente ouvir esse relato porque é um vírus que instala e ele fica. A gente está ouvindo seu relato de falar que ficou semanas com o vírus, sem conseguir levantar, tomando só antitérmico. É até bom para a gente voltar, a gente não esquecer, né, a gravidade do que a gente está vivendo. Porque eu acho que a gente hoje está vivendo um período em que nós estamos muito cansados do isolamento, querendo sair dele na base do chute, com perdão da expressão. Mas é bom a gente ter esse relato de que é um vírus sério, é um vírus que não pode ser negligenciado, não é uma gripezinha, como você falou, e até para a gente não se medicar com responsabilidade, não ficar tomando remédio que está sendo indicado por quem não é profissional de saúde, quem não é unidade de saúde. Então é importante a gente ter esse relato também de que o vírus é sério e de que ele pode debilitar uma pessoa, né? Sim, a melhor coisa que a gente tem a fazer agora é ouvir os cientistas, médicos e cientistas. Tem que ouvir o que eles estão dizendo, sabe? Quem tem a voz agora é a ciência. Eu acredito que a gente tem que ouvir o que eles estão nos dizendo, a gente tem que ser guiado por eles, não por palpiteiros. Eu acho. E não é uma brincadeira. Já morreram, acho que, 80 mil brasileiros. Sabe? Vai ser... Nos Estados Unidos, isso provavelmente vai bater em 200 mil pessoas. Vários países da Europa com 35 mil mortos. É gravíssimo. Olha só, parou o mundo inteiro. Gravíssimo o que aconteceu. E... Eu tenho lido bastante a respeito estava anunciando agora, algumas vacinas estão sendo testadas, algumas inclusive muito promissoras, e eu estava lendo também os relatos de outras pessoas que adoeceram, como eu, como elas estão descrevendo efeitos colaterais da infecção meses depois. Ainda, ou seja, é um vírus desconhecido, então as pessoas não sabem exatamente quais são as lesões que ela provoca no corpo. Durante quanto tempo você vai carregar marcas, quem adoeceu do vírus, quanto tempo vão carregar marcas da infecção. E que órgãos foram afetados. Porque não embora a princípio seja principalmente o pulmão, na verdade estão descobrindo que é mais grave e atinge outros órgãos também. Então, não é uma brincadeira. Eu concordo com você que no Brasil a impressão que tem-se é que as pessoas estão lavando as mãos. Estão meio dando como parte da paisagem, algo que não é algo a ser desconsiderado. É muito perigoso. É possível que haja necessidade de um outro confinamento, de outra quarentena, se os números começarem a sair do controle. Então, não é algo que pode ser desconsiderado e achado que seja uma página virada. Não é. É grave. Tomem cuidado. Usem máscara. Lavem as mãos. Eu sei que o Brasil é um país pobre. As pessoas precisam, principalmente os menos favorecidos, precisam voltar a trabalhar, precisam ganhar dinheiro, mas que o façam com muita cautela.
E é impressionante, enquanto você fala, enquanto a gente conversa, as pessoas estão dando o relato delas aí. Eu passei assintomático, eu peguei tem mais de um mês e ainda estou sentindo alguma coisa, eu ainda não estou sentindo cheiro. Então, é um vírus que ainda está sendo descoberto, ele ainda está sendo estudado e a gente não sabe até onde isso vai, né? Então, é bom a gente continuar levando a sério. Mas, Odinho, eu Sim. queria que a gente desse uma levantada, falasse de coisa boa, falar de música, falar de rock. Você lançou seu último projeto, o Rock and Roll, né, que é uma homenagem a grandes nomes do rock brasileiro. Você homenageia a Rita Lee, você homenageia Raul Seixas, para citar alguns. Queria que você comentasse um pouquinho desse projeto para a gente, como é que foi escolher o repertório, tanta música boa para escolher, para selecionar ali, para colocar nesse projeto, e como é que você escolheu também os artistas que seriam homenageados. Eu dediquei minha vida ao rock brasileiro. Tá? Eu faço quase, estou no Capital há quase 40 anos. Transformou a minha vida, fez, como a gente estava falando no começo da conversa, minha vida tomou um rumo inesperado. E eu acredito que a minha geração ajudou, contribuiu para construir esse legado do rock brasileiro, sabe? Essas canções todas, acho que principalmente hoje em retrospecto, vendo o que foi construído ao longo dessas décadas, é que você não pode falar da música popular brasileira sem falar do rock. Embora não seja um tipo de música nativo brasileiro, é, o reggae também não é, o hip hop também não é, mas esses tipos de música são importantes para a cultura popular brasileira. E, no caso, eu me interesso mais para o meu segmento, que é o rock, e eu me orgulho do que foi feito ao longo de tantos anos. Eu vejo artistas como o Renato, como o Ebert, como o Cazuza, como os Titãs, como o Charlie Brown, como o CPM, e, e eu acho que a música deles é relevante, surpreendente a dimensão que a obra deles tomou. Eu acho que ela precisa ser celebrada. Muitas vezes o rock brasileiro me parece pautado muito mais pela rivalidade do que pela cooperação. Uhum. Você vê essa brodagem muito presente em outros tipos de música, na música sertaneja ou no funk, por exemplo, sabe? De um se ajudar, promover o amigo, falar: olha que legal essa banda, olha que legal esse artista. As duplas de sertanejos fazem isso com frequência. No rock é mais raro. Muitas vezes eu vejo muito mais rivalidade do que companheirismo, sabe? E eu acho que eu gostaria que isso pudesse ser uma página virada, que nós todos pudéssemos justamente celebrar o valor dos nossos companheiros, sabe? Dizer: olha só que músicas legais foram escritas, olha só a obra desse cara, sabe? De bater palma um para o outro, sabe? Que isso se tornasse mais frequente, mais recorrente. E eu quis, com esse disco, fazer isso, celebrar o rock brasileiro. Eu separei 3 décadas, os anos 70, 80 e 90. E separei os meus artistas, muita gente ficou de fora, mas alguns dos meus artistas favoritos de cada uma dessas décadas. Então, dos anos 70, começa os anos 70 com Rita e Raul, dos anos 80 tem Paralamas, Legião, Lulu, dos anos 90 tem CPM, Raimundos, Rapa, Skank. Aí é que tá, um disco tem que, em algum momento você tem que dar o disco por encerrado, né? Em algum momento você tem que falar: olha, esses são os artistas que eu vou regravar. Eu gravei esse disco na minha casa também. Eu construí um estúdio doméstico lá e gravei quase na garagem da minha casa. E eu sei que muita gente ficou de fora. Muita gente boa, muita gente que eu gosto. Não gravei Titãs, não gravei Engenheiros, muita coisa. Não gravei Charlie Brown, muita coisa ficou de fora. E abre espaço para eventualmente eu fazer uma segunda versão disso. Um outro disco, o Rock and Roll Volume 2. Legal. E tem repertório para isso, né? Tem música de qualidade para fazer isso. Volume 2, 3, 4, 5, dá para ir embora. Dá para fazer 50, se bobear, vai fazendo. Vai Ô, embora. Odinho, você falou um pouco dessa questão da rivalidade, do rock não estar muito unido. Você acha que isso pode ser um dos motivos para que outros ritmos sertanejos, como você falou, o funk ou outros ritmos, sem fazer juízo de valor, claro, de qualidade, mas você acha que isso pode ter influenciado para o rock perder um pouco de espaço ali? Eu não sei, Bruno. Eu acredito que tudo
pendular, sabe? É um vai e vem. Ahm, eu já vi isso acontecer antes no rock. Houve um momento que o rock tinha o protagonismo, era a principal música que ocupava todos os espaços das rádios, das TVs. É, eu acredito que hoje a gente está circunscrito a menos rádios, mas rock tem espaço. A gente consegue montar turnês, a gente consegue gravar discos, fazer clipes. É, então, eu acho que, eu não sei se o rock vai recuperar o protagonismo que ele já teve. No entanto, eu acho que o companheirismo ajudaria, sim, daria mais visibilidade. Se as bandas que têm mais visibilidade pudessem usar os passos que elas têm para dar mais. A palavra que me vem à cabeça é visibilidade. Se eu puder usar, por exemplo, as minhas redes sociais para falar, olha só que legal esse artista, olha que legal essa banda, olha que legal isso aqui, gravar a música deles, falar deles, eu acho que ajuda a promover o gênero como um todo, o rock como um todo. Sim. Eu não sei te dizer se a rivalidade ajudou a fazer o rock diminuir. Eu não sei te dizer se isso já seria especulação da minha parte. Mas eu acredito que o companheirismo é bem-vindo. Que nós, por exemplo, pudéssemos promover festivais, onde você daria palco para bandas novas se apresentarem, e quem sabe de um desses palcos para os novatos não haja ali alguém que vai vir a ser o próximo Renato Russo. Eu acho que, então, sim, é bom que nós possamos promover novidades, sangue novo, e eu vejo como isso pode dar em algo, no ciclo virtuoso, em algo que apresente e promova novidades e a renovação. Dinho, nesse período de isolamento também, a gente tem visto que você tem movimentado seu canal do YouTube, né? A gente vê alguns vídeos, a gente pôde assistir alguns ali também. Teve um que me chamou a atenção, rapaz, que é um vídeo que você faz com seus filhos, e o vídeo já diz ali no título em letras garrafais, porque eu não quero que meus filhos sigam na carreira de música. Então eu queria que você contasse por que você não quer que seus filhos sigam na carreira de música. Não, não, não. Talvez eu tenha me expressado mal. Não é que eu não quero que meus filhos sejam. Se eles quiserem ser músicos, ótimo, tem todo o meu apoio. Ou artistas. O que eu não queria era determinar o futuro deles. Eu acho que é muito comum em famílias musicais dos filhos se sentirem compelidos a fazer o que os pais fazem, sabe? E eu queria que eles pudessem, na verdade, caso queiram, seguir a direção que passar pela cabeça deles. Que eu desse para eles os instrumentos, a educação necessária para que eles pudessem conduzir as suas vidas na direção que eles preferissem. Uhum. E que eu não imprimisse neles a obrigação de seguir os meus passos. E outra coisa, eu também acho que, com frequência, filhos de músicos que seguem a carreira dos pais acabam vivendo sempre à sombra dos pais. Você vê isso fora do Brasil também. Os filhos dos Beatles, ou os filhos do Bob Dylan, ou os filhos... Vários tentaram ser músicos. E eles vivem sempre à sombra dos pais. Parece que é quase como se fosse uma situação quase sufocante. E que eles nunca conseguem sair dali, sabe? Gerando uma pressão também que faz mal para a pessoa que está vivendo aquilo, né? Sim, sim. Eu acredito que se eu desse instrumentos para que eles pudessem ir em outras direções, eles seriam mais felizes. Bacana. O importante é isso, realizado. né? É dar as alternativas, é não chegar ali falando, olha aqui, ó, eu tenho esses discos, esses prêmios, você pode ser assim também. É importante dar as alternativas, né? Dar o que você falou, usando o termo musical, os instrumentos para que eles possam dar os próprios passos. Isso é muito legal. Assim, dar as asas para que eles pudessem voar em qualquer direção. Exatamente. E aí eu acreditei que acredito que o maior investimento, a coisa mais importante que eu poderia dar a eles era uma educação de primeira. Sabe, que eles pudessem frequentar as melhores universidades, que eles pudessem... Eu acredito que a educação é libertadora. Sabe, através da educação eles poderiam alçar voos
inéditos, poderiam ir onde quisessem. Uhum. E aí eu procurei enfatizar isso na educação deles. Legal. Dinho, e como é que é a sua relação com essas novidades que estão sendo intensificadas nessa pandemia? Por exemplo, as lives. O Capital já fez uma live, né? Você falou que vai ter outra em breve. Como é que tem sido a sua relação com essas lives? Você tem produzido alguma coisa especial para elas? Você tem assistido lives? Você tem consumido esse material? Velho, a gente tem feito, eu vou fazer uma sozinho agora na sexta, e no começo de agosto a gente vai fazer algumas. A gente vai fazer uma em Brasília, no drive-in, em Goiânia também. Eu vou fazer algumas lives corporativas também para algumas firmas, algumas coisas fechadas. Olha, é um momento pelo qual o planeta inteiro está passando. Não há alternativa, não há como fazer uma coisa presencial. As pessoas ainda não podem se reunir em grandes grupos. Então, a única forma de promovermos música é através de lives. Mas eu acho que é uma situação na qual nos encontramos por causa de um vírus. Não é uma opção das pessoas. E nada substitui uma apresentação ao vivo. Então, as pessoas que foram aos shows do Capital sabem o quanto os shows são intensos. Sabe? O quanto é importante esse contato, olho no olho, de você ver. Nós nos alimentamos dessa sinergia entre nós e a plateia. Principalmente, eu acho que nos shows do Capital. O Capital é uma banda onde o palco é uma coisa essencial. De longe é a mídia, onde a parte da nossa profissão onde nós nos saímos melhor. É o nosso elemento natural, o palco. Entre todas as coisas que envolvem uma carreira, entre compor, gravar, o que eu mais sinto prazer é estar em cima do palco fazendo shows. E ter essa parte da nossa expressão musical, nossa expressão artística ter sido extirpada de nós, é dolorido, sabe? O mais próximo são as lives, mas nada substitui uma apresentação real. Então, enquanto não for possível botar de pé de novo apresentações, é a única forma que nós temos de produzir música. Mas não é igual a um show. Com certeza não. E eu imagino, cara, que quando terminar esse período, quando a gente já tiver numa situação tranquila para sair, para começar a ir em shows de novo, eu imagino que os primeiros shows de bandas grandes, como é o Capital, como são outras bandas, eu imagino que eles vão ser muito emocionantes, que vai ser um negócio ainda mais próximo do que ainda já é. Eu queria que você comentasse justamente sobre isso. Vai ser uma choradeira, assim, que bom ver você de novo. Vai ter música. O pessoal emocionado, me abraça aqui. Eu queria que você falasse. Bom ver você de novo. Queria que você falasse como é que você imagina que vai ser o primeiro show do Capital pós-pandemia. Como é que vai ser a energia do pessoal? Como é que a galera vai estar? Qual que vai ser a primeira música que você quer cantar e todo mundo cantando junto para você sentir aquela energia de perto mesmo? Bruno, eu acho que vai ser algo que precisa ser filmado. Porque acho que vai ser profundamente emocional. Vai ser... Acho que todos os shows... Quando a gente voltar, por exemplo, a ter contato com a galera em BH, ou em todas as capitais, quando a gente voltar a tocar para as pessoas, falar, gente, obrigado. Que saudades que eu tava de vocês. É bom estar de volta. Sabe? E eu sou uma pessoa que eu me emociono com facilidade. Eu fico à beira de... Já nos shows, quando eu via a plateia inteira cantar, eu já ficava comovido com aquilo. Várias vezes me aconteceu dos meus olhos se encherem de lágrimas. Isso normalmente. Imagina quando acabar a pandemia, quando a gente tiver contato, a oportunidade de nos apresentarmos de novo. Vai ser... Eu vou com certeza ficar comovido. Com certeza eu vou chorar. E vai levar muita gente com você, né? Muita gente vai te ver lá e... meu Deus! Vai ser bacana, vai ser emocionante para todo mundo. Infelizmente, cara, a gente não vê o tempo passar, a conversa fica boa, a gente não vê o tempo passar. Eu vou já te agradecer de antecipação por ter batido esse papo com a gente. É um mês especial para a Alvorada, mas eu queria que a gente encerrasse te fazendo uma pergunta que eu tenho feito para a maioria das pessoas, dos artistas que têm conversado com a gente.
Na sua opinião, qual que é a importância da cultura, da música, da cultura em geral, mas da música especificamente, para a gente passar por esse momento que a gente está vivendo? Olha, talvez esse momento tenha amplificado o valor da cultura, na medida em que as pessoas estão presas às suas casas e o que elas mais têm feito é ver filmes, ler livros e ouvir música. É o que elas têm feito, ou seja, justamente é o maior estímulo à cultura esse momento, sabe? Esse momento de isolamento fez com que as pessoas se mergulhassem na cultura brasileira. Eu também. Eu leio diariamente. Eu leio, aí que tá. Como eu descrevi para você agora há pouco, meu dia é ler, leitura, música e filmes. Cultura. É isso. O que nos define como pessoas é a nossa cultura. É o que compõe o nosso dia a dia. É o que há de mais relevante nas nossas vidas. É o que define as nossas pessoas. É a cultura brasileira. É a nossa própria identidade. E aí tem um momento interessante para a gente conhecer outras coisas também, porque aqui nós também temos essa pecha de cultura é só o que eu gosto. Se você gosta disso, nossa, você não tem cultura. Não, você tem cultura. Você está consumindo uma cultura que é sua. Né? Então é importante para a gente conhecer outras coisas e criar de cultura, né, Dinho? Sim. Cara, eu vou te agradecer demais por esse papo. Eu não consigo medir o privilégio que foi bater esse papo com você. Foi muito bacana. É um mês especial para a FM. A gente completou 42 anos na semana passada. Sim. E a gente tem recebido muita gente boa, muita gente bacana. E é um privilégio muito grande, cara. Se eu puder dar um relato, eu passei minha adolescência consumindo muitos nomes que você falou aí. Legião Urbana, Capitão, Paralamas de Sucesso. Então, hoje poder falar isso para você, poder conversar, bater esse papo com você nesse mês especial para a gente, é um privilégio muito grande. Obrigado pelo papo, pessoal. Obrigado. Prazer. Aí, obrigado a todas as pessoas que ouviram, que estavam aí presentes. Boas vibes para todo mundo, galera. Você que nos acompanhou. Obrigado, a live bombou. Valeu, Dinho. Um abraço para todo mundo. Bruno. Valeu, até. Valeu.